Olá pessoal, voltamos então com mais classes de palavras e hoje nós vamos ver artigo e numeral. Começando então pelo artigo. Artigo, ele é a palavra que sempre vai se antepor ao meu substantivo para definir ou indefinir este substantivo. Nós temos dois tipos de artigo. O artigo definido, que são o a, os, as. Ele sempre, então, vai estar definindo quem é o meu. Se trata de um ser específico. Ontem, o professor de português esclareceu-me as dúvidas. Este o está indicando que é um professor de português específico, não de um qualquer. Então, eu vou usar artigo definido. Nosso artigo indefinido. Uma, uns, umas. Indica que se trata de um ser qualquer. Eu não sei, não determino este meu ser. Ontem, um professor de português esclareceu-me as minhas dúvidas. Diante de vários professores de português, um qualquer. Qualquer um que estava lá no momento esclareceu as minhas dúvidas. Então, aqui eu não estou especificando qual foi o professor. Foi um qualquer que especificou as minhas dúvidas. Numeral. Numeral, ela é a palavra que vai indicar uma quantidade, ideia numérica do ser, do meu substantivo. Classificação. Os cardinais. Indica a quantidade exata dos seres. 6, 12, 1, 4, 3. Os ordinais indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, 12º. E os multiplicativos indicam as vezes que uma quantidade é multiplicada. O dobro, 3 vezes, 4 vezes. No quíntuplo. E os fracionários indicam as partes de uma quantidade. 1/3 dela. A pizza foi dividida pela metade ou em 12 partes. E os coletivos designam um conjunto de seres ou coisas indicando o número exato dos componentes desse conjunto. Comprei 1 dúzia de rosas. Tal fato aconteceu há 3 décadas. Então, são os meus numerais coletivos, que indicam o número de quantidade do conjunto. Flexão dos numerais. Quando que nós vamos flexionar em gênero e número? Esses meus numerais. Os numerais cardinais, eles são invariáveis com exceção. Número 1, o 2 e as centenas a partir de 200. Eles vão ser daí variáveis. Varia em gênero. 1, 2, 200, 300, 400. Milhão, bilhão, trilhão, etc. também vai variar em número, somente em número aqui. Os numerais ordinais, eles variam em gênero ou em número. Mariana foi a primeira colocada. Primeira colocada o meu ordinal aqui, por quê? Está variando em gênero e número com o meu sujeito. Numerais multiplicativos. São invariáveis quando tem função de substantivo. E quando que este meu numeral multiplicativo vai ter uma função de substantivo? Quando esse numeral estiver seguido do meu artigo ou de um pronome. Aqui no caso ele está seguido de um artigo, o. Então aqui o meu numeral dobro, ele tem
uma função de substantivo nesta frase. Ele assumiu essa função de substantivo. Ela tem o dobro de tarefas para esta tarde. Então, no caso, dobro é invariável porque função de substantivo. E são variáveis em gênero e número quando tem função de adjetivo. O atleta deu um salto triplo. O triplo aqui não está dando uma característica a salto. Então, se ele está dando uma característica a salto, ele está exercendo uma função de adjetivo. Então, ele vai variar em gênero e número. Os numerais fracionários, eles vão variar em número de acordo com os cardinais que indicam a quantidade de partes. Comi 2/3. Por que aqui esse numeral fracionário está variando? Devido ao meu cardinal antes dele. Então, ele vai variar dependendo sempre do meu cardinal. 2/3 da barra de chocolate. O fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Já é meio-dia e meia. Então, ele vai sempre variar com o meu substantivo a quem ele está se referindo. Distinção entre numeral e artigo definido. Quando que um é numeral e quando que um é artigo definido? Muito importante sabermos essa diferença aí. Vamos lá. Um ou uma, ele vai ser numeral quando dá uma ideia de quantidade. É evidente essa quantidade na minha frase ou no meu texto. Costuma aparecer acompanhado de palavras que reforçam essa quantidade. Apenas um, somente um, só um. Ou ela é de alguma outra forma evidenciada pelo meu contexto. E quando que vai ser artigo definido? Quando a intenção não é ressaltar uma quantidade, mas apenas indicar a espécie do ser. Fui ao centro e comprei um vestido. Esse um, antes do meu substantivo vestido, eu estou indicando uma quantidade ou apenas indicando uma espécie? Estou ressaltando isso? Não, eu estou só indicando que eu comprei um vestido. Então, esse um, ele está com o valor de artigo. Agora, fui ao centro e comprei só um vestido, apenas um vestido. Aqui sim, eu quis ressaltar o quê? A quantidade de vestido que eu comprei. Então, aqui esse um está com o valor de numeral. Sempre quando você quer indicar uma quantidade, ele é numeral. Quando você só quer ressaltar a espécie, ele é um artigo. Certo, pessoal? Essa diferença é muito importante para sabermos, então, diferença de artigo e numeral. E, por hoje, encerramos, então, mais 2 classes de palavras, artigo e numeral. Lembrando que vocês vão ter disponível uma apostila com todas as classes de palavra. Estudem por ela para tirar todas as dúvidas. Lá vai estar mais completa, tendo vários comentários também. Obrigada pela atenção. Por hoje é só. Até mais.